Olá, eu fui convidada para falar, para fazer uma reflexão, né? A reflexão dessa semana, e agradeço muito a oportunidade que a Casa Espírita está nos dando, né? Na pessoa da presidente, na pessoa da secretária, e nós temos um carinho muito grande por essa casa de Inhapim, e é com muita alegria que a gente aceitou esse convite. O convite era para ser presencial, e aí nós tivemos que fazer essa adaptação em tempos de Covid, né? E a nossa reflexão de hoje, ela vai falar um pouco a respeito justamente desses tempos de Covid. Nós temos aqui, para nós iniciarmos a nossa reflexão, uma máscara, né? Essa máscara, que a gente usa assim, trouxe uma série de reflexões para nós. Essa máscara, quando eu estou com ela mostra somente os meus olhos. Então, tudo que nós temos aqui abaixo, nossa expressão, a forma como nós sorrimos, essa pandemia mudou um pouco essas coisas, esse novo, vamos dizer assim, que está sendo chamado esse novo normal. E aí nós vamos tirar aqui, né, para a gente poder conversar. Mas a reflexão de hoje traz sobre isso, sobre máscaras. A máscara, ela trouxe uma realidade nova para nós, onde nós não estamos mais assim tendo o mesmo tipo de convivência com as pessoas. A gente teme o encontro com o outro, medo de se contaminar, medo de quando a gente se encontrar alguma coisa acontecer. Nos refugiamos nas nossas casas, né, depois da pandemia. E essa pandemia ela vem trazer uma série de reflexões. Com essa questão da máscara, o que nós gostaríamos o que nós podemos refletir com relação a isso? Nós refugiamos nas nossas casas, e se nós começarmos a trazer para a nossa reflexão sobre nós vamos pensar na máscara como alguma coisa que a gente pode se colocar por trás dela, falando aí a nossa porção psicóloga, aquilo que está por trás, nós podemos ficar ali por trás e não ter que aparecer para os outros. Este é um ponto. O segundo ponto é que nos remete à questão das máscaras mesmo, da forma subjetiva, quando nós estamos em família, muitas vezes nós somos uma pessoa, quando nós estamos no grupo social, nós somos outra pessoa, e nós vestimos cada vez, às vezes uma máscara de bonzinho, uma máscara de pessoa educada, que às vezes nós não somos. Então, todas essas coisas vêm falar de uma realidade e de uma ilusão. Nós vivemos muitas vezes uma realidade e não nos damos conta que muitas vezes nós estamos lidando de forma ilusória com essa nossa realidade. Nós hoje escolhemos para poder trabalhar um capítulo do livro psicografado por Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Nós vamos trabalhar um pouco desse livro, a parte onde ele fala sobre realidade e ilusão. Joana de Ângeles, ela trabalha muito bem a respeito desse aspecto que nós estamos querendo trazer nessa noite, tá? Nessa reflexão. Nós geralmente falamos da noite porque o estudo na Casa Espírita geralmente é à noite, né? Mas no momento dessa reflexão serve até para nós pensarmos que a ferramenta virtual ela nos coloca meio atemporal. Nós não falamos bom dia, não falamos boa tarde, não falamos boa noite. Não sabemos quando as pessoas vão ter tempo para poder ver e refletir. Então, vamos pensar assim, bom dia, boa tarde, boa noite, seja ele como for, que seja bom. Já é um bom começo.
E aí, nesse capítulo, Joana de Ângeles fala da realidade da ilusão. Ela começa o capítulo falando o seguinte: o problema da interpretação da realidade mais avulta, quanto melhor se penetra nas estruturas das coisas. Quer dizer, quanto mais nós vamos ao âmago daquilo que nós queremos saber, mais nós vamos conseguir saber. E isso serve também para nós, para as nossas dificuldades, para as nossas máscaras, para o nosso eu interior, que o livro justamente trata sobre isso, sobre a nossa busca desse eu interior. E aí ela continua falando o seguinte: a visão inicial, objetiva, capta a imagem do capricho dos átomos, aquilo que eles expressam sobre a força da aglutinação de suas moléculas. Ela faz aqui um comparativo. À medida que se recorrem às lentes de grande alcance, vai mudando a aparência até lograr-se detectar os espaços subatômicos. Significa o quê? Primeiro você vê o macro, você vê a aparência. Depois você vai entrando naquilo que é a essência, que são esses subátomos, que são esses, vamos dizer assim, partículas a mais, o âmago a mais, onde se movimentam essas partículas, que é onde está o âmago do nosso ser. E aí ela continua falando o seguinte: no campo psicológico dá-se o mesmo fenômeno. Sob a máscara da personalidade, que é uma das coisas que nós fabricamos quando nós estamos em desenvolvimento, fazemos isso. Nós temos a personalidade que é construída com o tempo, é aquilo que eu sou, né? É aquilo que você é. E encontram-se então, sob essa máscara, expressões insuspeitáveis da realidade, que somente a largo tempo e com o auxílio das lentes da percepção profunda se conseguem identificar. Quer dizer, somente com o autodescobrimento, com esse movimento para dentro, que nós vamos conseguir identificar. A criatura humana é um complexo de expressões que se alternam conforme as circunstâncias e exteriorizam de acordo com os acontecimentos que penetram nas aparências, desvelando a realidade em cada indivíduo. Então, à medida que as coisas vão sendo descortinadas, nós exteriorizamos aquilo que nós somos e vamos percebendo essa realidade. Mesmo essa, periodicamente, cede a outras mais significativas, que se encontram adormecidas e despertam, ampliando o seu campo de manifestação, até sobrepor-se, predominando e desvelando o ser legítimo. Então, aquilo que nós somos vai sendo descortinado. Nós vamos percebendo que nós conseguimos, vamos dizer assim, perceber um pouco mais de nós à medida que nós vamos tirando essas máscaras, que nós, socialmente, nós somos convidados, convocados, intimados a construir essas máscaras. É aquilo como nós nos posicionamos no mundo, a forma como nós socialmente lidamos com os outros. Se não fosse isso também, porque embora nós tenhamos que fazer esse caminho de descobrir-nos, é preciso que a gente, essas máscaras tenham a sua utilidade, né? Então, o Covid-19 trouxe talvez 19 formas de você usar máscara. 19 vezes em que você vai pensar em sair de casa e vai colocar alguma coisa onde as pessoas não vão te ver. E nós passamos na rua e muitas vezes é interessante porque as pessoas nos conhecem pelos olhos. As pessoas que às vezes não nos veem há muito tempo, elas nos conhecem quando nos veem de máscara. Então, assim, é um ponto interessante para a gente pensar. E continuando com o que traz Joana de Ângeles nesse capítulo, ela fala o seguinte: na larga viagem da evolução, o espírito assume inumeráveis expressões comportamentais que lhe imprimem características, a princípio inconscientemente, para em caráter de lucidez burilá-las e ultrapassá-las, qual foco irradiante de luz,
momentaneamente velado por uma lâmina de vidro embaçada que se libertou da película impeditiva. Então, assim, enquanto nós estamos evoluindo, o espírito então assume essas expressões comportamentais que falam um pouco daquilo que nós somos, mas falam das nossas características, daquilo que nós trabalhamos em nós até aquele momento, né? E cada vez que nós vamos descobrindo um pouco mais de nós, um pouco dessas características ficam evidentes, não só para o exterior, mas também para o nosso interior, para a nossa avaliação. E aí, Joana de Ângeles continua falando o seguinte: as experiências da evolução propõem a fixação dos valores legítimos. Nós, enquanto estamos evoluindo, nós precisamos fixar esses valores que são os nossos legítimos, aqueles que são de duração permanente. O que ela quis dizer com isso? Aqueles que vão perdurar até quando essa nossa longa viagem evolutiva. Enquanto os secundários, que aqui ela disse assim, ela fala da duração permanente. As experiências da evolução propõem uma fixação dos valores legítimos, que são aqueles que são permanentes, enquanto os secundários, que são transitórios, servem apenas como recurso pedagógico para a aprendizagem. Então, tudo isso que nós estamos vivendo é um momento de aprendizado. Esse novo normal que nós estamos falando, que nós estamos vivendo e que nós vamos viver a partir de agora, que novo normal é esse? Serve aqui para a gente começar a pensar o seguinte: quem éramos nós antes da pandemia? Estávamos até janeiro desse ano, de 2020, fevereiro, levando a nossa vidinha, levando a nossa vida, né, no nosso emprego, com a nossa família, no nosso grupo social. E de repente todo mundo foi para casa. Aquele lugar onde Bezerra de Menezes, ele fala que é o cadinho, né? É onde nós temos todas as condições de aprender, de entendermos, de aprender a amar. É lá que nós, no nosso lar, que nós temos essa oportunidade. E de repente todos nós fomos para casa. Quando nós vamos para casa só para descansar, quando nós vamos para casa só para, às vezes, um encontro diário com os nossos familiares, de repente nós estávamos lá o dia todo. E com um detalhe muito importante: sem máscaras. Porque a gente vai, né? Nós trabalhamos como médico, então a gente fala: olha, se você tem suspeita, está com sintomas gripais, precisa que você fique de máscara em casa para você proteger os seus amores, para você cuidar da sua saúde. Então, e cuidar da saúde dos que estão à sua volta. Mas, de repente, nós não mais podíamos ficar de máscara em casa se nós não tivéssemos esses sintomas. E aí, se a gente fizer uma analogia, os sintomas gripais, eles falam de uma fragilidade imunológica, uma fragilidade que nos expõe a tirar, e aí veio uma queda de todas as nossas certezas, daquilo que a gente é, das coisas que a gente faz, e a nossa rotina mudou. Possivelmente, isso vai demorar um pouco, até que esse novo normal seja uma nova realidade. E Joana de Ângeles, na sua reflexão aqui desse capítulo, ela fala o seguinte: essas manifestações, que são essas experiências que ela disse aqui dos nossos valores que são legítimos, que são permanentes, e os valores transitórios. Então, essas manifestações que defluem das heranças perturbadoras formam o quadro dos transtornos psicológicos e outros que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação e de desordem mental. Como nós estamos vendo aquelas pessoas que estavam antes, muitas vezes no limite, agora as pessoas estão realmente adoecendo. E se não estão adoecendo de Covid, estão adoecendo de si mesmas, né? A incidência que nós estamos vendo de pessoas depressivas está assustadoramente maior.
As pessoas estão assustadoramente mais ansiosas. Quando a gente tanto deseja estar em casa, eu queria tanto ter férias para ficar em casa, eu queria tanto isso, né? Agora que nós estamos, nós não queremos mais. Queremos ir para a vida, queremos ir trabalhar, queremos ir fazer as nossas coisas, as nossas conquistas. Mas lembrar que Joana de Ângeles, quando ela fala aqui do autodescobrimento, ela está nos buscando, dizendo, olha, tem um caminho aí para dentro para ser feito. E de repente, vem um vírus e fala e coloca-nos nessa posição. Por que as pessoas estão angustiando? Porque elas não estão dando conta de ir para dentro. Eu quero ir lá fora, eu quero sair de casa, né? Para não ter que se encontrar consigo mesmo e não ter que se encontrar com estes que são os nossos compromissos, né? Então ela fala, voltando aqui, ela diz o seguinte: essas manifestações que defluem das heranças perturbadoras formam o quadro dos transtornos psicológicos, que são todas as coisas que nós temos visto atualmente, que maceram o ser e o levam a estados de angústia, de inquietação, de desordem mental. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. E aqui nós vamos pensar que chega nesse ponto, onde nós estamos pensando na nossa convivência com os nossos amores, com os nossos familiares, que de repente nós estamos pensando assim, será que eles são realmente os nossos amores? Então, essa desordem mental que ela diz aqui, ela diz que na raiz dela, portanto, de qualquer transtorno neurótico, jaz um conflito moral. O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Nós vemos hoje que nós precisamos de aprender, vir para tentar fazer esse autodescobrimento, entrar para dentro de nós. Não é simplesmente entrar num período de contemplação. Não é um período onde eu vou viver assim, agora eu estou para me autodescobrir. O autodescobrimento, ele é um exercício diário. E ele não é possível, eu não consigo exercitar, vamos dizer assim, isso que está dentro, se eu não também exercitar com aqueles que estão convivendo comigo. Então eu não posso dizer que eu sei que eu amo e que eu tenho amor dentro de mim, se eu não posso amar alguém, né? Então, esses comportamentos que ela chama de éticos, morais, que são os recomendáveis, é esse caminho que nós precisamos de aprender e que nós estamos trilhando, cada um de nós, dentro do seu período evolutivo, né? Da sua forma, como se vê evoluindo no seu momento atual. E ela continua dizendo o seguinte: uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência de culpa em outras. Tudo isso para a gente ver que é uma rede de conceitos que nós temos, que nós tentamos nos enganar nesse caminho e acaba gerando culpa, né? E nós vamos entendendo que a culpa nada mais é do que, vamos dizer assim, uma forma que nós entendemos de dizer assim, ainda não caminhei esse tanto, ainda não progredi desse tanto, né? E ela continua dizendo: tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas clínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo, a anarquia. Então, o equilíbrio, ele é muito importante. Se nós não conseguimos nos equilibrar, e isso reflete na nossa saúde física, na nossa saúde mental, na nossa saúde psicológica, se nós não conseguimos nos organizar nesse sentido, nós chegamos nesse padrão que ela diz aí, que enseja o desvario, a agressividade, o pessimismo. O pessimismo, ele adoece, né? Ele faz com que mine as nossas forças,
que são as nossas energias, né? Daquilo que a gente precisa para ser dentro daquilo que é saudável, ou que nós, tanto quanto saudável quanto nós podemos ser. E ela diz o seguinte: podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação dos valores éticos de maneira simples e inequívoca. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem pelos resultados positivos que eles propiciam. Aqueles outros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam, e ela está falando aqui então, são desses valores éticos, em todo lugar tem a mesma figuração, considerados desse modo perniciosos, portanto negativos. Joana continua dizendo o seguinte: a ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Então, a ação do bem em favor de nós mesmos, ela vai até o nosso grupo social, ela irradia para a nossa comunidade, e é do micro que nós vamos para o macro, e nós podemos fazer essa transformação. E constitui, então, um princípio ético imbatível, porque fruto do amor, do respeito à lei natural, que, na verdade, deve estar em toda parte. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Então, nós somos chamados a isso. Quando nós colocamos as nossas virtudes em ação, quando eu vou atrás de alguma coisa que nós podemos dizer assim, que vai fazer alguma coisa para o outro, né? É um trabalho que nós estamos fazendo. E nós vamos chamando esse ser interior nosso a trabalho pelo outro. E é o que Jesus nos conclama. Jesus nos chama o tempo todo. Quando nós lemos o Evangelho, ele mostra para nós que é através da caridade, através do bem em ação. Tantas vezes a gente não consegue esse bem. A gente muitas vezes esbarra dentre os nossos familiares mesmos com aqueles que são as nossas dificuldades, e muitas vezes nós não conseguimos lidar com os defeitos do outro. Nós não conseguimos ajudar o outro da forma como nós gostaríamos. Mas é preciso fazer esse movimento. É o que ela diz aqui. Nós não podemos deixar sem desdobrar as nossas potencialidades. Essas não podem ficar adormecidas. Nós precisamos de ir atrás, de sermos melhor. E ela continua dizendo o seguinte: da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, quer dizer, nós às vezes desforramos, encontramos alguém e falamos assim: não, eu não desejo nenhum mal a ele, mas também não quero ver de jeito nenhum. E se alguma coisa mal aconteça, né, qualquer coisa, alguma adversidade aconteça na vida dessa pessoa, nós falamos: ah, tá vendo? Mas também ele merecia, né? Nós somos aqueles que perdoamos meia boca, né? Nós não perdoamos completamente. Então, é uma sensação ilusória que nós temos de prazer, e é um prazer muito mórbido a gente ficar feliz, às vezes, com a adversidade do outro. Então, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas. É esse caminho que nós precisamos de tentar trilhar. Nós vamos chegar nesse ponto, todos nós, né? Onde nós vamos ser mais lúcidos, mais trabalhadores. Então, ela continua dizendo o seguinte: nós vamos, nessa parte, Joana diz o seguinte: esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão.
porquanto portadoras das estruturas permanentes do bem-estar, da paz e da autorrealização. Então, o tempo todo, se a gente observar, ela mostra como que, de forma, vamos dizer assim, sistemática, nós podemos superar essa ilusão que nós temos do mundo e entrar em contato com essa realidade, que é uma realidade nossa, né? É uma coisa mais permanente, que busque o nosso bem-estar, que coloque, vamos dizer assim, como vamos dizer, um contato mais com uma paz. E aí, quando nós falamos em paz, em autorrealização, nós pensamos naquela paz que nós gostaríamos de ter, uma paz sem problemas, não é mesmo? Uma paz que vai além, assim, vamos dizer, aquelas férias que nós queremos, se pudéssemos falar assim, se eu pudesse sumir de um buraco aqui, aparecer lá na China e sumir, e quando eu voltasse todos os problemas estivessem resolvidos. Na verdade, isso não é possível. E aí, nós queremos essa paz ilusória, que é uma ilusão, ela não é uma realidade. Essa paz que nós buscamos, ela não é aquela... ela não é uma paz com trabalho, né? Ela é uma ilusão, como a própria palavra diz. É possível, sim. Não existe vida sem problema, mas nós precisamos de buscar em nós os recursos para que isso seja possível. E ela continua dizendo o seguinte: nessa seleção de valores surge a questão do julgamento, a análise de qual conduta adotar durante os fenômenos da evolução humana. Nós estamos num momento ímpar da humanidade, né? Estamos naquilo que a doutrina espírita traz para nós, nas obras espíritas, falando que nós estamos entrando num momento, saindo do mundo de provas e expiações, para rumo a um mundo de regeneração. Ainda não estamos lá, nós estamos nesse caminho. Será que esse mundo de regeneração é uma data mágica que vai de repente acontecer? Será que é o Covid-19 que veio trazer para nós isso? Olha, a partir de agora nós estamos, então vai ter uma seleção aí no mundo e nós vamos, agora todos nós estamos entrando neste mundo. Não é bem assim. O mundo de regeneração, ele não tem uma data dizendo, a partir dessa data agora a Terra é um mundo de regeneração. Não funciona dessa forma, né? Mas a gente pode perceber nos últimos anos muitos acontecimentos indo, assim, uma linha de acontecimentos que estão em curso, e nós percebemos que muito vai se mudar, já está mudando e muito vai se mudar aí para frente. E nós precisamos, é o que Joana de Ângeles sempre nos chama, estamos preparados para isso? Essa é a questão, né? Vamos então ver o que nós podemos fazer. Se eu evoluo, eu estou nesse momento evolutivo da humanidade. Se eu estou aqui hoje, nessa oportunidade dessa encarnação, é o momento que nós estamos tendo para nos melhorarmos e termos a oportunidade de reencarnar aqui. Porque a gente sente dizer que se nós não tivermos um certo preparo, e olha que muitos de nós não temos, pegamos muitas vezes essa responsabilidade de falar na casa espírita e somos nós os primeiros a precisar dessas palavras, né? Então, Joana de Ângeles nos chama, ela nos conclama, na verdade, a fazer esse caminho, né? De autodescobrir-nos, e autodescobrindo eu consigo ir além, eu consigo ir atrás daquilo que daquilo que eu preciso, daquilo que eu preciso para eu tentar ser a pessoa melhor, o homem de bem, que é aquilo que Jesus quer de nós, né? Tanto quanto possível nesse momento evolutivo nosso. E aí, Joana de Ângeles continua dizendo o seguinte: colocando-se a felicidade na satisfação das necessidades fisiológicas e sociais que somos todos nós, é inevitável que o despertar seja sempre deprimente, cansativo e destituído de significação real. Então, se eu coloco a felicidade
eu penso na felicidade como uma satisfação das necessidades fisiológicas e sociais, nós estamos precisando de rever os nossos valores. E é esse o chamamento da noite. Nós revermos os nossos valores, essas máscaras que nós dissemos aí, que nós estamos, vamos dizer assim, tendo contato com elas, né? É preciso ir tirando cada uma delas, como nós fizemos aqui há pouco, né? Nós pegamos aqui essa máscara que a gente usa até no trabalho, né? E a gente pega e faz assim, e tira. E precisamos fazer isso subjetivamente. Ela diz o seguinte, Joana de Ângeles, ainda nesse capítulo: o despertar das emoções elevadas elege outra gama de alegrias interiores. Então nós precisamos de melhorar o nosso nível vibratório, que se expressam em júbilos profundos, compensadores, que nos fazem sentir plenos, emulando a novas conquistas iluminativas, que é o que nós ansiamos. A vida psicológica na busca da realidade tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da nossa responsabilidade. Seguindo um natural processo de superação dos atavismos primitivos, surgem patamares que se vão conquistando, logrando novos descortinos sempre ascensionais. Então, ela continua dizendo o seguinte aqui para nós já vamos encerrar nossa fala com esse parágrafo que ela diz o seguinte: cabe ao ser humano, fadado à realidade, superar os obstáculos e superar-se a si mesmo, descobrindo as finalidades existenciais e raciocinando em termos de vida plena, constante, de sabor eterno, iniciar e prosseguir no autoencontro, mantendo a serenidade no curso da evolução. E diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece o tentame. Então, se eu fracassei, vamos colocar isso como experiência e vamos recomeçar as nossas possibilidades. A realidade profunda jaz sob a personalidade do ser, em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo certamente da decisão de conquistá-la e ser feliz. Nós somos fadados, todos nós somos criados, fomos criados, estamos fadados a sermos felizes. E é nesse caminho, é nessa trajetória que nós precisamos de entender que Jesus, ele torce por nós, trabalha o tempo todo. Ele disse, eu trabalho e meu Pai trabalha também. Então Deus, ele tem essa força criadora que é infinita, nós não temos condições de ter dimensão do começo e nem ainda temos recursos intelectuais para a gente entender o fim. Mas todos nós estamos fadados a ser felizes, né? E aqui, quando ela diz assim, diante de um fracasso, para a gente entesourar essa experiência e tentar seguir dali para diante, é o convite que nós tentamos fazer para que vamos refletir um pouco sobre isso. Vamos ver que cada dificuldade da estrada é uma oportunidade que nós temos de aprendizado e vamos pegar isso como aprendizado ao invés da gente pensar, oh, pobre de mim, e da gente desistir da jornada. Vamos seguir adiante, né? E essas máscaras que nós temos usado e que possivelmente nós vamos passar um tempo ainda usando, sejam elas só de tecido, sejam elas só para proteger o nosso trato respiratório de um contato com um vírus que é letal para o nosso corpo físico. Mas não vamos deixar que máscaras, vamos dizer assim, outros tipos de máscara, nos coloquem distante dos outros, de coração para coração, né? Vamos tentar deixar emergir o que há de melhor em nós, não só por nós, mas para nós e para o mundo. Agradecemos muito a oportunidade, pedimos desculpas pelo vídeo amador, mas é o melhor que nós podemos fazer e
estamos à disposição para uma próxima oportunidade nós podermos refletir um pouco mais. Eu agradeço extremamente a oportunidade e rogo a Jesus que esteja conosco nesses dias de tantas incertezas, de tantas inseguranças e de tantas, muitas vezes, vacilações. Possamos ter mais fé e mais firmeza nos nossos passos nessa estrada. Obrigada pela oportunidade, muita gratidão mesmo. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.